Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional. Neste sabadão, dia 26 de julho de 2025, o Inter encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama no estádio Beira-Rio e novidades importantes. Roger vai poupar ou não? A gente vai trazer a provável equipe do Internacional e Richard, novo reforço do Inter, vai para o jogo? Vai ser utilizado? Ele falou sobre essa possibilidade e concedeu entrevista coletiva hoje de apresentação lá no estádio Beira-Rio. O Inter fez um anúncio importante nas últimas horas. A gente fala também sobre Alan Rodrigues. Ele vai chegar amanhã, nos próximos dias, afinal, quando o novo camisa 8 do Inter vai chegar em Porto Alegre? A gente também fala sobre SAF. E esse papo de que o dono do PSG quer o Internacional. Que história é essa? A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui pra tu não perder nada. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, primeiro comentário fixado desse vídeo. O primeiro link é o link do meu canal lá na KTO. Tu entra por esse link que ajuda muito a gente aqui do canal e te registra por ele, tá? E quero falar de Ativa. Ativa Você na Ativa Sempre, o melhor estimulante do mercado para homens e mulheres. E ele é mais do que um estimulante para hora H feito para homens e mulheres. Ele também é um estimulante para o dia a dia. Se no dia a dia tu te encontra não ativado, né, mais cansado, enfim, borocochô, e também na hora H não tá rolando com teu parceiro ou tua parceira, o Ativo vai te ajudar. Entra em contato com eles ou no número fixo ou WhatsApp digitando manualmente, tá aparecendo na tela para vocês, ou no primeiro comentário fixado junto com o link da KTO, tem o link também que vai te direcionar para um atendente do Ativo, entrega sigilosa, não tem nenhum tipo de contraindicação. Aproveita, vai de Ativo e ganha um descontão aqui do canal Lucas Dias Repórter, diz que veio por aqui, tá certo? Bom, amanhã, Inter e Vasco, 18h30 no estádio Beira-Rio, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, a última antes dos confrontos tão importantes das Copas para o Internacional. O Inter vai ter o Fluminense na próxima quarta-feira, 9h30 da noite no Beira-Rio. Amanhã vai ser o último jogo, pelo menos aqui em Porto Alegre, não vai ter desgaste de ida, de viagem, retorno, enfim. Mas a grande dúvida é se o Roger vai poupar jogadores e a gente vai falar sobre isso. Bom, amanhã, 18h30, Beira-Rio, Inter e Vasco da Gama, estaremos lá para mais uma jornada. Expectativa de 30 mil torcedores, tá? Cerca de 20 mil ingressos já foram comercializados entre check-in de sócio, venda de ingressos, mais ou menos 20 mil já confirmados. Expectativa é que bata 30, mas a gente sabe, né? Aqui em Porto Alegre agora, na noite desse sábado, chovendo bastante, muito frio, muito vento. A gente sabe que isso muitas vezes afasta o público. Então vamos ver se chega aí pelo menos nos 20 mil que já confirmaram, se todos eles vão para o jogo de amanhã. Bom, o Inter hoje, 11º colocado, 20 pontos, caiu uma posição na tabela porque a rodada tá rolando, né? A rodada tá acontecendo já do Campeonato Brasileiro, alguns jogos já aconteceram, outros para acontecer ainda nessa noite de sábado. Amanhã tem mais rodada além do Internacional. O Inter hoje 11º, 20 pontos, e o Vasco da Gama, primeiro dentro da zona, 14 pontos, 17º colocado. O Vasco, que tem desfalque do Felipe Coutinho, tá no departamento médico e vive uma situação bem complicada. Caiu nos playoffs da Sul-Americana, tomou 5-0 do Independiente Del Valle, né, na ida, depois empatou, saiu perdendo a volta e até empatou o jogo, mas acabou eliminado, uma pressão muito grande. O presidente Pedrinho deu coletiva essa semana lá no Vasco da Gama, mas ainda assim, tá? Lá em kto.bet.br, minha parceira aqui do canal, as odds estão boas, tá? Tá pagando 1,65 uma vitória do Inter, um empate 3,60, Vasco 5,5, tá? E eu quero dar algumas dicas aqui pra vocês, chutes a gol, tá? Pro Johan Carboneiro dar mais de um chute e meio a gol, ou seja, se ele der 2 chutes, tu vai ganhar, tá pagando 1,45 lá na KTO, tá? Além disso, assistências, eu gosto muito aqui dessa casa, tá? Para uma assistência do Carboneiro, 6,50, tá? Assistência do Alan Patrick, 3,80 lá na KTO, também é bem interessante. E esse aqui eu gosto também, o mais de 1,5 tá 1,37 lá na KTO. 3 diquinhas aqui para vocês que vão dar uma brincada por lá, tá?
Bom, gente, vamos lá. Em relação ao time e se o Roger vai poupar ou não. Existe uma possibilidade sim do Roger poupar jogadores, porque tem um jogo de quarta-feira contra o Fluminense no estádio Beira-Rio, é um jogo importante, é um jogo de ida de oitavas de final de Copa do Brasil, então obviamente é um jogo muito importante para o Internacional, mas não está descartada a possibilidade dele ir com um time titular e poupar um ou outro, o que é inclusive o que eu estou projetando. Rocher no gol, Aguirre na direita, Mercado na vaga do Vitão suspenso e Vitor Gabriel. Bernabé na esquerda, Thiago Maia o primeiro volante, mais à frente o Bruno Henrique, de um lado Wesley, do outro Carboneiro, Alan Patrick centralizado e na frente Borré. Onde é que pode ter mudança aí, tá? Uma entrada do Alan Benítez na vaga do Bryan Aguirre, que é o jogador com maior minutagem na temporada. Um dos volantes, o Roger falou sobre o desgaste que seus volantes têm na última coletiva depois da vitória contra o Santos. E quem sabe o Alan Patrick, que é o principal jogador do time. Aí poderia entrar um Tabata, que tá louco pra jogar de meia, já falou na zona mista algumas semanas atrás que pediu pro Roger pra brigar pela posição de meio campista e não pelo lado do campo, porque se sente mais confortável jogando atrás do centroavante como um meia. Pode ser, vamos ver. O que eu posso dizer pra vocês é que se o Roger poupar um dos volantes, a tendência é que o Richard não jogue. Reforço que chegou agora no Internacional e que hoje foi apresentado lá no estádio Beira-Rio, concedeu entrevista coletiva, foi apresentado pelo vice de futebol José Olavo Bisol e também pelo executivo André Mazzuco, depois respondeu às perguntas dos jornalistas que lá estavam. Ele falou sobre a felicidade de estar chegando ao Inter, disse: estou muito feliz de fazer parte desse elenco, quando surgiu a oportunidade eu não hesitei, minha vontade era de vir, tanto por ser um grande clube como pelas competições que o time está disputando. Com a bagagem que já tive no futebol brasileiro, venho com muita experiência e espero ajudar o time dentro de campo. Mas sobre suas características e posicionamento, ele deixou claro que é o primeiro volante de marcação, de contenção, cabeça de área. Ele disse: eu sou um primeiro volante, já fiz a função de segundo volante e jogo onde o Roger quiser, mas a posição em que me sinto mais confortável é como primeiro, como um cabeça de área. Eu sou marcador, procuro não errar passe e gosto também de chegar à frente. Boas características apontadas pelo Richard. Ele ainda disse sobre a questão física, né? Lá a temporada é diferente na Europa, né? Ele estava na Turquia, que é a temporada europeia, então ele disse que ele não estava treinando com o time, lá o Alanyaspor, onde ele estava na Turquia, mas que ele não estava totalmente parado. Ele disse que ele vinha treinando por conta própria, na sua residência, com um preparador físico dele particular, e disse que está agora já uma semana treinando aqui no Inter desde que chegou, fazendo parte física, academia, e que isso está agregando bastante. Ele disse que agora é começar a entrar nas partidas e ganhar ritmo. E aí sobre o jogo de amanhã contra o Vasco, ele disse que acredita que ainda não vai estar à disposição do Roger, mas que não deve demorar muito para o Roger poder utilizá-lo. Esse Richard que amanhã ainda não deve estar à disposição, mas contra o Fluminense, quem sabe, já sendo relacionado. Gente, nas últimas horas o Inter anunciou, fez um anúncio bem importante da renovação do Antony, tá? O Antony, que tinha um salário de base ainda, mesmo tendo subido já no ano passado e jogado o Gauchão no ano passado, enquanto o Rocher estava com aquele problema na costela. Esse ano isso se repetiu, o Rocher estava com uma tendinose no joelho, então o Antony tem bastante rodagem já no profissional, é um jogador de elenco profissional do Inter, 52 jogos com a camiseta do Internacional, e ele renovou o contrato até dezembro de 2029 com o Inter, tá? Jogador formado pela base, já com 23 anos, estava buscando essa valorização salarial, ele teve uma procura recentemente da Atalanta da Itália, um interesse do futebol italiano nele, ele inclusive tirou o passaporte italiano, que facilitaria negociações na Europa, porque ele não ocuparia uma vaga de estrangeiro, porque tem o passaporte italiano, né, o passaporte europeu, e agora está com o contrato renovado até 2029, Antony renovado com o Inter e o anúncio já foi feito aí, tá? Deixa eu falar aqui sobre Alan Rodrigues, ainda não tem nada sacramentado sobre anúncio e assinatura de contrato e nem sobre chegada. Até se falou do Alan Rodrigues poder chegar amanhã e já estar no Beira-Rio acompanhando a partida contra o Vasco, mas isso não vai acontecer. Inclusive o Douglas Demoliner, repórter do Voz do Gigante, tem canal aqui também no YouTube, o Demoliner, ele conversou com algumas pessoas do Argentinos Júniors e a informação que ele tem é que o que ainda está faltando é o Inter enviar as garantias bancárias para o clube argentino. Eu falei aqui ontem à noite no canal que o Inter conseguiu um empresário que vai ajudar o clube e dar essas garantias bancárias para o Inter poder parcelar com maior facilidade essa grana junto ao clube do Argentinos Júniors.
Só que falta agora o Inter basicamente ir até o Argentino Júnior e falar, ó, esse aqui é o empresário, ele vai te dar as garantias bancárias, tá tudo documentado, vamos assinar essa bagaça. É isso que tá faltando nesse momento. Mas acerto, repito, entre Inter, Alan Rodrigues e Argentino Júnior existe. Agora tem que dar as garantias bancárias para ele chegar o quanto antes. Ele mesmo já está falando que é novo reforço do Inter, né? Falou essa semana aí pro Marcelo Salzano, repórter da Rádio Guaíba. E para fechar, gente, essa história aí de dono do PSG comprar o Inter, tá? Vamos lá. Para responder de antemão, não tem o dono do PSG tentando comprar o Inter. A única informação que existe é que a SAF do PSG, o dono do PSG, né, que é o Nasser Al-Khelaifi, algo assim o nome dele, que é bem conhecido, né? Ele é dono do PSG desde 2011. Ele é dono da Qatar Airways, que é uma grande empresa que inclusive patrocina também o Paris Saint-Germain, já patrocinou outros clubes, já patrocinou Barcelona, enfim. E eles têm interesse de, quem sabe, entrar no mercado brasileiro para fazer um tipo de investimento e de comprar algum clube e se tornar uma SAF. Não tem nada em relação ao Inter até o momento e nem em nenhum clube, tá? Talvez eles tenham uma ideia lá internamente, o dono do PSG e a Qatar, enfim, de tem algum clube que eu gosto mais, algum clube que eu gosto menos, enfim. Fora isso, não existe nada. Não tem procura ao internacional, não tem negociação, não tem informação vazada, nada do tipo sobre o dono do PSG comprar o Inter. Até o momento isso é uma fake news. Não passa de uma fake news, porque de fato não existe nada, tá? E aí muita gente pergunta, tá, mas Lucas, e as conversas com o pai do Neymar? O pai do Neymar tem um camarote na Vila Belmiro, onde joga o seu filho, nada mais nada menos que Neymar Júnior, e receberam a direção do Inter para o jogo do meio de semana. Ponto. Foi isso que aconteceu. O que eles conversaram lá, a gente não tem acesso, não se tem informação sobre o que foi conversado, se pode envolver as conversas algum jogador, enfim, o pai do Neymar é um empresário e tem vários jogadores no mercado nacional e internacional, é um cara também bem relacionado com outros empresários, pode ter algum tipo de ajuda? Pode, mas não há nenhuma confirmação do que foi falado e o que se sabe até o momento é que o Inter foi convidado, isso foi confirmado pela direção do Inter, para acompanhar o jogo no camarote do pai do Neymar lá na Vila Belmiro, tá? Mas sobre Paris Saint-Germain, o dono do Paris Saint-Germain comprar o Inter, não há nada, absolutamente nada. O Inter ainda está no momento de estudar o melhor modelo de SAF para ver se tem interesse ainda de se tornar uma SAF. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.